Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra de Deus revelada para os nossos corações, mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é a Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? A palavra que eu quero meditar aqui é uma palavra revelada. E essa palavra que Deus colocou hoje no meu coração, ela se encontra aqui em Êxodo, capítulo 3, onde a Bíblia vai dizer que o Senhor vai falar para Moisés: vi a aflição do meu povo, capítulo 3, versículo 7. Vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, terra do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel, chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Irmãs, aqui nessa palavra nós vemos, uma situação onde o próprio Deus ele vai responder para Moisés. Moisés aqui, ele se depara com um chamamento. Deus se apresenta de forma literal. Aqui é uma teofania, é uma representatividade, irmãs, do próprio Deus. A Bíblia aqui vai dizer que a sarça, ela ardia, mas o fogo não se consumia. O próprio Deus ali vai se revelar para Moisés e vai chamá-lo para a sua obra. Porque Moisés aqui ele já estava no ponto que Deus queria, no alinhamento que Deus queria. Moisés aqui, irmãs, ele já estava com mais de 80 anos, você sabia disso? Moisés aqui, ele já estava com 83, 84 anos, ele já estava com idade, e bastante idade, mais de 80 anos. Moisés aqui, irmãs, ele já estava no ponto porque ele já havia sido preparado por Deus. Aqui, irmãs, ele já havia sido preparado. E ele foi preparado por um período de 40 anos no deserto. O tempo de preparação, muitas das vezes, ele é maior do que a própria execução do projeto. Tem isso também, viu, irmãs? O tempo de preparação, muitas das vezes, ele chega até a ser maior do que a própria execução do projeto. Um grande exemplo disso foi o próprio Jesus. Ele ficou a vida inteira sendo preparado para um exercício de ministério de 3 anos e meio. E ele treinou aqueles discípulos e ele sempre falava: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E quando ele é preso, os discípulos foram embora, esqueceram das palavras. Então Deus manda te dizer nesse vídeo: não se esqueça da palavra que Deus já liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa. E Moisés aqui, irmãs, ele já estava com mais de 80 anos. Ele ficou 40 anos no deserto, sendo preparado por Deus.
existe um lugar, existe um lugar, existe uma posição que Deus irá te colocar. E essa posição, você, eu, nós não podemos estar de qualquer maneira. Deus, Ele nos prepara, Ele te prepara antes. Ele me prepara e Ele te prepara antes, porque Deus, irmãs, Ele é sábio. Ele é sábio. E ali, Moisés, com mais de 80 anos, cuidando de cabras, de ovelhas, lá no Monte Sinai, né? Nas penínsulas rochosas lá do Monte Sinai, ele cuidando de ovelhas. Ovelhas do seu sogro chamado Jetro, do seu sogro chamado Jetro. Então ele estava entendendo muito bem o que estava acontecendo com a vida dele, mas ele não estava entendendo, porque ele era um homem muito culto. Ele fora criado, irmãs, em um palácio. Então ele recebeu toda uma bagagem, uma informação de uma cultura egípcia pesada. E ele até então ele não entendia muito bem por que daquele tantos conhecimentos, ele ali cuidando de cabras, de ovelhas. Isso que você está fazendo no momento, talvez você não entenda hoje, mas amanhã o próprio Jesus vai dizer, amanhã você entenderá. E tudo faz parte de um projeto, de um plano de Deus. E antes de Deus entregar algo grande nas suas mãos, Deus ele vai te observar muito. Por isso que eu disse, né, no início do vídeo, que o tempo de preparação, muitas das vezes, ele é até muito maior do que o projeto, a execução do projeto, do plano. Por quê, irmãs? Antes de Deus te colocar em uma posição grande, uma posição relevante, em uma posição que impacte gerações, que tem uma dimensão muito grande, primeiro Deus vai nos preparar muito tempo antes e Ele vai nos observar nessa preparação, repito. Ele vai nos preparar, Ele vai te preparar. Quem sabe você agora está passando pelo processo da preparação de Deus. Ele vai te preparar muito tempo antes. E outra coisa, irmãs, Deus ele nos observa nesse momento da preparação. Ele olha, tem gente, irmãs, que acha que isso não tem nada a ver, não. Ele nos observa quando não tem ninguém nos observando. E ele nos observa nas pequenas coisas, ou nas pequenas tarefas. Moisés, irmãs, houvesse sol, houvesse chuva, ele estava lá, levando as ovelhas, as cabras, os bodes, para dar uma voltinha lá naquele morro, naquele monte. Se alguma daquelas ovelhas quebrasse a patinha, ele pegava, ele colocava no colo. Ele cuidava, irmãs, ele era cuidadoso. E às vezes é naqueles detalhes, irmãs. Eu falo muito aqui de casa, né, de limpeza de casa. Tem gente que quer uma casa grande, uma casa até mais bonita, mas não cuida da casa simples que Deus confiou. Irmãs, parece que não, mas Deus olha isso, viu, irmãs? Deus olha esses detalhes. Deus olha. Louça na pia, tudo bagunçado, armário para arrumar. Você acha que Deus vai dar uma mansão? Não cuida nem das coisas pequenas. Irmãs,
Tudo que é grande começa pequeno. E ele ali, irmãs, cuidando e Deus lá de cima só olhando. Moisés nem fazia ideia, irmãs, que ele iria liderar mais de 1 milhão de pessoas. Moisés nem passava na mente dele, na cabeça dele. Mas ele era fiel com aquelas poucas ovelhas do seu sogro, que nem era dele. Mas como Deus olha isso? Ah, isso aqui não é meu, eu vou tratar de qualquer jeito, ó. Ah, isso aqui não é dinheiro meu, não foi eu que gastei, não foi eu que comprei. Mas às vezes é nas coisinhas pequenas que nós perdemos grandes bênçãos de Deus. Ah, isso aqui não foi eu que comprei, eu tô aqui só para executar o serviço, eu vou desperdiçar e desperdiça. E Deus fica lá só olhando. O que será, né, que Deus deixou na sua palavra, não despreze os meus começos? Deus olha tudo isso, irmãs. Parece que não, mas Deus olha tudo isso. Deus olha, observa tudo isso. Deus não vai colocar alguém no muito se não for fiel no pouco, nas poucas ovelhas. Eu me lembro, irmãs, que antes de Deus colocar esse canal aqui nas minhas mãos, esse canal aqui é de Deus, Ele tem me confiado que você vê, esse canal aqui é simples, irmãs, é simples, não tem nada de... Eu me lembro que Deus colocou nas minhas mãos um grupo no WhatsApp de oração, irmãs. E lá tinha tão pouquinhas pessoas, irmãs, tão pouquinhas pessoas. Acho que nos últimos, por último, acho que tinham que umas 13 pessoas, 15 pessoas. Porque era só oração, irmãs. Lá não tinha conversa, lá não tinha bate-papo, não, irmãs, era só oração. Então, o grupo não ficava muito, porque não era um grupo de bate-papo, aquele grupo de correria, não. Irmãs, e como que eu cuidava daquele grupo? Tinha os horários, né, que nós orávamos, meia-noite, meio-dia, 3 da tarde, 9 da manhã, 6 da manhã, 3 da manhã, meia-noite. Mas, e as irmãs oravam. Me via lá orando, meditando na palavra, elas oravam também. Aí Deus vem e confia aqui nesse canal. Me confia. Que esse canal aqui é dele, irmãos. Pessoas que às vezes entram e vai lá para o clube de membros, vem para a mentoria. Não despreze. Eu creio, irmãs, que Moisés já com idade avançada. Ele jamais poderia imaginar do que o reservava para a frente. Liderar um povo. E aqui, irmãs, Deus já chama Moisés, porque Moisés já estava no ponto. Você que está aqui até agora, você já está se aproximando do ponto que Deus quer e tem para a tua vida. Você está se aproximando ali da preparação. Mas Deus não vai levantar alguém. Deus não vai colocar alguém em um patamar se não tiver preparo, minha irmã. Às vezes as lutas, as tribulações, os grandes desafios faz parte da preparação de Deus. Reclama muito, irmãs, tem gente que reclama muito, amaldiçoa a própria vida. Murmura muito, e Deus está falando, minha filha, meu filho, muda essa mentalidade. Irmã, e olha, eu já melhorei muito, essa é uma mudança. Mas eu era uma pessoa que murmurava muito. Deus precisou tratar comigo. Então, irmãs, para eu vir aqui falar para vocês, eu falo de algo que eu já li e vivi, murmurava muito. Porque isso vem de um hábito dos meus
da forma como eu fui criada. Eu fui criada no meio de pessoas que reclamavam muito. E eu aprendi aquilo. Foi uma revelação de Deus. Eu fui buscar em Deus por que eu era daquela forma. Deus me revelou, Deus me mostrou, preste atenção, preste atenção, preste atenção quando você conversa com fulano, qual o padrão? Tudo, irmãs, através do jejum e oração. Eu fui descer, o que está acontecendo? Que as bênçãos não estão vindo. E ali Deus precisou tratar, irmãs. Então, Deus não vai realizar algo na sua vida se você não estiver naquele ponto que Deus quer. E às vezes, irmãs, nós achamos que é um pecado grande, como uma fornicação, um adultério, um roubo, um furto, algo assim estranho. E às vezes não, irmãs, é o pecado da murmuração. Pecados, às vezes, que são tidos socialmente, entre aspas, aceitos, mas que é pecado e que impedem a bênção de Deus. Esse próprio povo aqui no deserto não entraram porque eles murmuraram. E tem gente que reclama, que murmura, tem casa, tem água, tem comida, tem banheiro com chuveiro para tomar banho, tem roupa, tem comida, se possível até às vezes escolhe o que vai comer, mas riquíssimas, riquíssimos, e reclama da vida, reclama reclama de tudo. Isso é pecado. Deus não vai colocar em determinadas situações, em determinados patamares, se a mentalidade for a mesma. Não, aí fica ali no deserto, fica ali, fica ali, fica ali. Fica ali. Muitas vezes dando voltas. Eu tenho aprendido, quando tem algo que está se repetindo, Senhor, o que o Senhor quer aqui de mim aqui? Então, irmãs, aqui, isso aqui é a frase mais importante desse vídeo. Eu não posso esquecer de falar, irmãs, você que está aqui até agora, um dos maiores milagres que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida é a mudança de mentalidade. Um dos maiores milagres é uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigmas. E Deus não vai nos colocar no novo com a mentalidade antiga. Você vê que o próprio Moisés lá na frente, mas quando vai enviar os 10 espias, os 12 espias corrigindo, só 2 com relatório positivo. Éramos como aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Mas o maior milagre na minha vida e na tua vida é a mudança de mentalidade. É nos enxergar como Deus nos enxerga. E aqui Deus vai olhar para Moisés e vai aparecer, vai se revelar, porque Moisés já estava no ponto. Você está aí, no processo, daqui a pouco vai chegar o tempo de Deus na tua vida, terra. É você mesmo. Tá aí, quase, quase. E isso, irmãs, é no campo da subjetividade, viu, irmãs? Deus olha lá do céu e fala, reclama muito ainda. Murmura muito ainda. Tem muito sentimento de autopiedade. Não, não posso, não posso. Tem gente que tem isso. Isso é idolatria, viu, irmãs? Aquele sentimento de autocomiseração, vida, céus, Isso é idolatria, isso tem muito a ver com idolatria. A pessoa fica cultivando, idolatrando aquele sentimento. Então, irmãs, Deus aqui viu que Moisés já estava no ponto de liderar aqueles milhões de pessoas. 1,5 milhão, aproximadamente. E ali Deus vai descer naquela sarça, a sarça ardia, o fogo não se consumia. Um dos animaizinhos, se embrenharam lá naquele arbusto. E Moisés foi lá e a sarça. E Moisés teve medo.
E Deus vai falar: Moisés, Moisés. Mas, quando Deus fala, lá no Salmo 29 fala que a voz do Senhor é poderosa. Se eu não me engano, é isso mesmo, Salmo 29, a voz do Senhor quebra o cedro. A voz do Senhor é poderosa. Deus está falando aí, ó, no cenário. Ó, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Olha o 7, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Ele começa a falar sobre a voz do Senhor. Mas quem já ouviu a voz de Deus sabe como é que é. Se você já ouviu a voz de Deus, coloca aqui embaixo. Coloca aqui. Estou me lembrando aqui de uma experiência que eu tive, né? Eu já tive algumas experiências, irmãs. Não é fácil não, irmãs. Não é fácil não. Estou me lembrando aqui de uma situação, há alguns anos, né, que eu falei com Deus assim de uma forma ríspida. Senhor, eu não sou isso, eu não sou. Aí falei, né? Não posso aqui falar. Eu não sei para onde que vai esse vídeo. Eu não sou isso, Senhor, eu não sou. E eu falando com Deus, irmãs, numa oração. E Deus falou assim: Raquel, bem assim, irmãs, você E eu levei aquele, irmãs, a voz do Senhor. Foi o que Moisés aqui. Irmãs, eu lembro desse dia até hoje. Tá no sofá e eu falei, e eu teimando, falando com Deus. Irmãs, isso tem anos. Senhor, eu não sou isso, que não sei o que, eu não sou, Senhor. Não... Olha, irmãs. Ainda bem que Deus nem leva em conta, né? E ali Deus veio e falou: Raquel, você é... Ele falou 2 vezes. E eu falei: ó, então tá bom. Tá bom. O Senhor falou, tá falado, Senhor. Né? 2 experiências que eu tive assim que me marcaram muito. Né? Uma foi essa, algumas experiências, né, que eu vou falando, que eu vou me lembrando, e eu sinto muita presença de Deus, né? Mas foi assim, algo que eu tava ali no sofá, e falei: Senhor, olha, irmãs. E uma outra experiência que me marcou muito, irmãs, que esse eu temi. Eu tava com muita raiva de uma pessoa, isso, irmãs, eu estava, acho que recém-voltada para o Evangelho, recém-convertida. Eu não sei, mas o que aconteceu, que agora eu já nem me lembro. Eu estava com muita raiva de uma pessoa, muita raiva mesmo. E muita raiva, irmãs, da pessoa. E eu fui deitar, e nisso que eu fui deitar, irmãs, eu senti, irmãs, quando a Bíblia diz que os olhos de Deus são como chama de fogo, parece assim que a laje assim do quarto abriu e aquele olho assim grande me olhando. E ali na hora, irmãs, me veio um espírito de temor. Eu não sei se você já teve experiências assim. Se você teve, coloca aqui, irmãs, eu tava com tanta raiva da pessoa. Eu não me lembro de quem que era, não lembro. Eu me lembro que eu assim deitada, né, de bruços, eu com raiva, irmãs, mas me deu um negócio assim, um temor, daquele olho de Deus assim, me vendo daquele jeito. E na hora, irmãs, aquilo me tocou. Falei: Senhor, limpa o meu coração, tenha misericórdia da minha vida, Jesus. E ali comecei a orar, irmãs, quando eu não estava conseguindo nem orar de tanta raiva. E a Bíblia diz aqui, irmãs, que Moisés temeu, vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés.
A sarça estava queimando, como a sarça está queimando aqui. Porque todas as vezes que a palavra de Deus é lida ou ministrada, é Deus na terra falando com o seu povo. Moisés, Moisés. E outra coisa, irmãs, quando Deus ele nos chama pelo nome. Deus ele nos chama pelo nome. Pelo nome. A experiência que eu falei, né, aqui do sofá, isso tem anos também, mas anos. Deus falou o nome. Você percebe também na Bíblia que Deus fala o nome da pessoa. Saulo, Saulo, ó. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não, Senhor. Mas ninguém fica alheio quando Deus fala, irmãs. Que eu li lá o Salmo 20, Salmo 29. Depois você lê por completo. E ali Deus vai falar com Moisés. Moisés era um príncipe, eis-me aqui, Senhor. E Deus continuou, não chegue para cá. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E ali Deus vai falar. Moisés era um príncipe. Ele foi criado lá no palácio. Que homem inteligente. Que homem culto. E a Bíblia agora vai dizer, irmãs, que Deus vai falar para Moisés: eu vi a aflição do meu povo. Deus, ele me vê e ele te vê. Você mesmo que está aí assistindo esse vídeo. Deus, ele me vê e ele te vê. Deus, ele me vê e ele te vê. Deus, ele tem visto a tua aflição. Ouviu o seu clamor. E outra coisa, Deus, ele ouviu o seu clamor. Ele está ouvindo o seu clamor, as suas orações. Nós servimos a um Deus que vê e um Deus que ouve. Que ele vai dizer, eu vi a aflição. Deus vê. Os olhos de Deus, irmãs, passeiam pela terra. Ó, há quem diga que Deus está em todos os lugares. Não, Deus não está em todos os lugares. Deus, ele vê o que acontece em todos os lugares. Devido à sua onisciência, ele sabe de tudo que acontece em todos os lugares. Mas Deus não está em todos os lugares. Em um terreiro onde se invoca demônios, Deus está lá? Claro que não, irmãs. Em uma tragédia, em algo esquisito dessa natureza, Deus não está lá, mas Deus sabe o que está acontecendo. Ele olha. A Bíblia diz que ele se inclina para ver o que acontece aqui. Deus, ele vê. Ele vai dizer, eu vi e ouvi a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Você está passando por um sofrimento? Você está vivenciando um sofrimento? Deus está vendo. Deus está contemplando. E ele diz, por isso desci. Deus está descendo aqui. E repito, porque todas as vezes que a palavra de Deus é lida ou ministrada, é Deus na terra falando com o seu povo. Que ele é o verbo vivo, ele é a palavra, ele é a própria palavra. Ele é a própria verdade. O eu sou. E esse eu sou, ele é tão profundo, irmãs, que Jesus ele vai dizer, né? Ainda antes que Abraão existisse, eu sou.
É algo tão lindo, maravilhoso, profundo, que o eu sou, ele é desconexo do tempo, passado, presente e futuro, porque ele não vive nesse tempo, ele vive na eternidade. Então ele é independente das estações, dos tempos e das estações. Ele vai dizer aqui, ó, eu desci, Deus desce na terra, desce. Ó, tô me lembrando de um texto aqui, irmãs, deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui. Irmãs, esse texto é maravilhoso. Chega a ser assim, eu não vou nem falar a palavra, eu vou falar surreal, porque Deus desceu na terra e bagunçou lá com o povo que tava querendo bagunçar com ele. A Torre de Babel. Tô me lembrando aqui, ó. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Gênesis capítulo 11, verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade. Desceu o Senhor, ó. Olha, e eis que o povo é um, que tem a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, porque você vê que Deus, né, ele utiliza, vinde, desçamos, ali você já percebe a Santíssima Trindade. Deus desce na terra, irmãs. Deus vai descer na terra nos próximos dias, para te livrar, para nos livrar. Tá aqui escrito. Tá escrito. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Tem um egípcio aí, ó. Mas Deus vai descer na terra para te livrar. Mas tem gente que pensa que essa história aqui é fato isolado, só tá aqui por tá. Não, irmãs. Pasmem todos vocês. Tem gente que acha que isso aqui é fato isolado. Ah, isso aqui só aconteceu aqui nesse tempo. Não, mas é para tomarmos propriedade, posse dela hoje. Tem gente aqui nesse vídeo que está sendo perseguida pelos egípcios, pessoas que não gostam de você. Mas Deus vai descer na terra de uma forma aí, ó, toda especial e sobrenatural. E vai liberar o livramento da mão desse povo. Tá escrito. E Deus vai falar, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel. Ele era inseguro, ele não acreditava muito nele, e é esses que Deus vai lá e usa. Mas é esses. E Moisés vai lá. E vocês já conhecem a história. E ali Moisés, ele tem um relacionamento com Deus. O relacionamento de Moisés começa aqui, viu, irmãs? Porque o que ele recebera lá no palácio, lá eram várias religiões. Adoravam o Deus Sol, Deus Lua, Deus da agricultura, da sensualidade. Tinham vários deuses nessa época. É uma cultura politeísta. Eram vários deuses, deuses pagãos. E aqui, nesse momento aqui, que Deus se revela para Moisés e Deus fala com Moisés, e ali Moisés vai ter esse relacionamento com Deus. Pega o que tu tem na mão. Ah, eu tenho cavalo. E ali, irmãs? Mas eu vou em nome de quem? Você vai no nome do eu sou. Tudo que nós precisamos e que você precisa, eu encerro aqui essa palavra, é que o eu sou esteja comigo e contigo. Tudo que eu e você nós precisamos é que o eu sou. Eu vou no nome de quem?
no eu sou que sou. Interessante, né? Que lá na frente, depois, lá na frente, alguns fariseus, saduceus e escribas vão interrogar Jesus. Quem tu és? Ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eles olharam assim para Jesus e... Como assim? Como que ele fala isso? Ele só tem 30 anos. Olha, irmãs! Até para entender os mistérios, né, espirituais, tem que estar no mesmo nível, na mesma elevação, porque senão não entende. Moisés pergunta, eu vou a Faraó, vou em nome de quem? Não, tu vai no nome do eu sou. Pode falar lá. Eu sou. Mas você vai no nome do eu sou. O eu sou está comigo e contigo. Tome posse dessa palavra, reveladíssima. Tem livramento de Deus chegando, Deus está te vendo, Deus está te ouvindo e Ele está descendo na terra para te livrar. Amém? Toma posse e guarda essa palavra em nome de Jesus. A paz.